Shalom, 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 graça e paz, que a presença do divino Senhor Jesus, o Rei da Glória, e do soberano Senhor dos Espíritos esteja sobre a sua casa neste momento, sobre a sua vida, que os anjos e o Espírito Santo estejam neste momento preparando não só o ambiente, mas essa terra para receber da palavra, a palavra pura, a palavra que vem do alto, com o ensino e sabedoria. Nos prepare, Espírito Santo, nos coloque atentos a tudo o que tu queres trazer para com cada um de nós nessa noite, para que cada um possa receber a sua porção. Pai querido, eu já quero te apresentar cada um aqui presente, para a glória do teu santo nome. Guarda cada um, prepara, Pai, abre os ouvidos espirituais para receber aquilo que vem de ti, Senhor, que a alma seja amigável ao Espírito, Pai, e o Espírito que já está pronto, seja estabelecido no seu posto e exaltado dentro de cada um, testificando tudo aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, delibera os teus anjos para já, neste momento, estar montando guarda como sentinela nas nossas casas, Pai, tudo para a glória do teu santo nome, impedindo toda a força das trevas, todo maligno, toda ave que vem para roubar a tua semente, Pai, todo espinheiro seja queimado, expulso, em nome de Jesus. E eu quero lhe pedir, Espírito Santo e anjo do Senhor, em nome de Jesus, tira todo o impedimento, tudo aquilo que rouba e toma atenção, para que o foco esteja no Senhor, no teu reino, no teu rio, na tua grandiosidade, na tua glória, no teu coração e na tua alma, ó Deus e Pai. Porque tudo é teu e para ti a glória é tua, Senhor. Nos exorta mais uma vez, Pai, nos direciona mais uma vez nesta noite, Pai, para a glória do teu santo nome. Assim eu já te agradeço. Tudo para a glória do teu nome. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Seja bem-vindo você que está através do YouTube acompanhando, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou desativar aqui o som, tá? Para facilitar, para não dar interferência. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje, o Senhor, ele quer falar sobre maldição. Ele me trouxe essa direção semana passada. Foi quinta-feira, eu acho, ou sexta-feira, eu não lembro. Mas ele queria trazer um ensino para todos nós. Que eu também não sei o que ele vai falar. Ele só quer falar sobre isso, maldição. Para que a gente, e hoje eu disse, tá, mas sobre a libertação da maldição, o que é? E quando eu vim abrir aqui, um pouquinho antes de eu abrir, ele deu o título, e o título é Como Saber se eu estou vivendo sob uma maldição ou não. Amém? Para que a gente possa compreender o que é maldição e o que não é maldição. O que vem de geração em geração, o que foi dado acesso, o que foi dado legalidade, o que não foi dado acesso e não foi dado legalidade. Para que a gente possa compreender algumas coisas. O porquê muitas vezes a gente faz o que faz. Por que a gente comete um pecado sabendo que aquilo é errado? E vai lá e mesmo assim comete aquilo. Pelo motivo da fraqueza que habita em nós. O Senhor Jesus, ele diz que o espírito está pronto, mas a alma é fraca. A alma, ela é inclinada para os seus próprios deleites e prazeres. O Senhor Jesus me chamou aos 33 anos, foi começo de 2023, recente, e hoje, há uns 2, 3 meses atrás, uns 2 meses, eu acho que faz mais ou menos, de tão vivendo, sabe, muito inclinado para ele, querendo mais dele, conversando com ele, tendo essa comunhão constante, em obediência, ele começou a me gerar dentro de mim o sentimento de como eu era e o que isso gera para ele, como ele se sente. Sabe, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor Jesus me chamou,
e aí eu querendo conhecer ele, a minha fome aumentando cada vez mais, que não era por mim, era por ele, cada vez que eu negava a mim mesmo, cada vez que eu abdicava de algumas coisas, cada vez que eu abria mão de algo, que eu tomava a decisão de me crucificar, de assassinar o Rodrigo, sem ter consciência que eu estava fazendo isso, mas que eu decidia, hoje eu não vou fazer isso porque eu quero saber mais do Senhor, quero conhecê-lo um pouco mais, que passou dentro de um período de dois meses, janeiro, fevereiro, em março, no começo de março que eu tomei essa decisão, logo que eu tomei a decisão, eu queria tanto, 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 sabe, querendo tanto, tanto, e não dando ouvido para minha alma, para trazer conclusões na minha mente de confusão em si, que, será que isso é, será que não é, será que está errado, será que não está, será que eu estou tentando imitar, e aí eu fui batizado no Espírito Santo, eu entrei em ambientes de pessoas boas, que são gente boas, só que eu nunca tinha sentido a dor do Espírito Santo, e eu, quando o Espírito Santo estava em mim, eu cheguei nesse ambiente que nunca tinha sentido qualquer sensação de coisa mal, de dor, sabe? E quando eu estava com ele, a gente entrou nesse ambiente e ele chorava, eu sentia dor, eu sentia um aperto, eu sentia, sabe? Tipo, não é um ambiente que ele estava querendo estar, ou seja, que ele não participa. Talvez você já tenha passado por isso. Amém? E aí, como que a gente sabe de todas as coisas? Buscando no Senhor, todo aquele que bate a porta abre, a palavra ela é muito reta, ela é muito direcionada, todo aquele que procura encontra, e a verdade só encontra-se com o Senhor, Senhor Jesus Cristo. E como que eu posso conhecer a verdade? Quando eu quando eu conheço o Espírito Santo, quando eu conheço o Senhor Jesus e quando eu conheço o Papai. E por que isso, profeta? Por qual motivo isso? Eu não posso saber da verdade sem conhecê-los? Você vai saber da verdade sem conhecê-los, mas deixa eu te falar algo. A palavra vai dizer que o bom semeador, o Senhor, o Senhor da sua lavoura, ele sai a semear e ele lança boa semente. E já no começo os pássaros já roubam. No começo, as primeiras sementes elas caem e os pássaros já levam. Aí é assim, quando a gente não conhece os três, a gente não está preparado, a gente não está pronto, porque quem nos prontifica é ele, Renarabacê. Eu não sei nem por que ele está falando isso, e não tem nada aqui, eu nem estudei isso, eu não estudo isso. Deixa eu te falar, eu não estudo a palavra e ver vídeo de teologia, amo leitura, muito, mas eu não estudo isso. Quem me ensina? O meu mestre. O que que eu faço? Eu começo a ler a palavra, eu começo a ler a Bíblia aqui, eu peço, Espírito Santo, vamos ler comigo? Me acompanha, revela para mim aquilo que eu estiver pronto para já receber, revela para mim. Gente, vem cada verdade assim que eu fico de queixo caído. Eu digo, meu Deus, o povo, se isso aqui ser dito para o povo, vão me chamar de todo tipo de nome possível. Se fosse olhar na época de Jesus, quando Jesus veio, os fariseus me chamariam de blasfemo. De verdades tão, sabe, tão marretadas sendo revelada. E aí o que acontece? Como que eu vou conhecer a verdade? Jesus, ele autodeclara e decreta que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Para mim conhecer a verdade, eu preciso estar no caminho. Aleluia. Amém? E para mim ter vida, eu preciso conhecer a verdade. Oh, glória. Aleluia. Anota. Anota. Toma nota disso se você estiver anotando. Que o Espírito Santo possa guardar cada palavra, cada ensino na tábua do nosso coração, que seja gravado, gravado, assim como o dedo do soberano, Senhor dos Espíritos, o meu papai, gravou a sua lei naquela tábua de pedra. Aleluia.
Aleluia. Para que nunca mais se apague. Oh, glórias. Olha que poderoso isso. Eu quero conhecer a verdade. A verdade, ela é deliberada, ela é dita. Mas se eu não conheço o Espírito, se eu não conheço Jesus, falta conhecer o Espírito Santo. Muitas vezes eu não conheço o Espírito Santo, né? E quero conhecer Jesus, é impossível. O Espírito Santo que mostra o caminho. Eu consigo ter o conhecimento e conhecer Jesus de tal maneira quando eu conheço o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos impulsiona a querer conhecer o Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele é o caminho para o Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é ele, essa trilha. Eu só consigo entrar na presença do Pai na primeira vez com a ajuda do Senhor Jesus. Sem a ajuda de Jesus eu não consigo. É impossível. É impossível. Amém, Pai. Amém, Jesus. Eu vou trazer isso. Eu vou sim. Vou sim. Vou sim. Prepara este dia. Prepara este dia. Vamos. Eu me coloco aqui na posição como seu instrumento, como boca do Senhor, para que o Senhor possa ensinar ao filho e ao povo a encontrar e caminhar no caminho para conhecê-lo, entrar na tua sala, na sala santa, na sala da graça, diante do teu trono, Pai, para conhecê-lo face a face. Aleluia. Aí o que adianta? Às vezes a gente está lá num prédio, a gente está em um monte, a gente está em uma vigília, e aí a verdade ela é liberada. Mas quando ela cai nesse terreno, nesse solo, as aves já vêm e já levam. Por quê? Porque eu não conheço o Espírito Santo, eu não conheço Jesus, eu não conheço o papai. Qual que é o sentimento, qual que é a informação que é gerada dentro de mim? A informação, sabe, toma nota disso. A informação, ela é a tradução feita pela alma. A nossa alma, ela existe para traduzir tudo aquilo que é liberado no nosso espírito. Amém? Vou repetir. A nossa alma, ela tem um trabalho, e o seu trabalho é traduzir toda a informação que é liberada sobre o nosso espírito. Aleluia. Espírito Santo é um espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é um espírito. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele se manifesta em carne, mas ele anda em espírito, com seu corpo glorificado. Aleluia. Ele se apresenta em carne e osso, como você está me vendo agora, ele se apresenta. Eu já tive essa experiência com ele. Amém? Glória a Jesus. E aí, dessa maneira, a nossa alma tem o trabalho fundamental de fazer essa tradução, e se eu não o conheço, nenhum e nem outro, eu ando no raso. Quando a verdade ela chega aqui, a minha alma ela não recebe. O Espírito recebeu, certo? Quando é lançada para minha alma fazer a tradução, a minha alma não recebe. Ela entende como bolufas de nada, faz uma bola e joga no lixo. E coloca ainda eu num pé. Como é que eu vou dizer? O Espírito Santo, meu Espírito Santo me traz umas palavras muito difíceis, Espírito Santo. Ah, meu lindo. Faz com que a gente dê um passo para trás, sabe? E fica naquele questionamento. Começa a questionar tais palavras. E a verdade, ela não entra. Ela não se estabelece. E deixa eu falar uma coisa. Libertação, ela só é feita através da verdade. Se não há verdade, não há libertação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei nem por que ele está falando isso. O assunto era sobre maldição e sobre compreender o que é, o que não é, como eu sei que isso está em mim, como eu sei que eu estou carregando na minha genética maldição hereditária, e como eu sei que eu não estou. Porque às vezes é maldição e às vezes não é. Às vezes a gente comete coisas e não é por conta que existe uma maldição, é porque dentro do meu sangue, no meu DNA, existe uma memória.
Aleluia. Você sabia, meu amado e minha amada, que o nosso sangue, ele tem memórias? Você sabia? Nosso sangue tem memórias. Simples de compreender. E a memória é de quem? Pai. Sempre vem do pai. Nunca vem da mãe. Um bebê, o feto, ele não recebe sangue da mãe de maneira alguma. Sempre é do pai. E uma coisa é certa, se um dia você precisar de uma transfusão de sangue, e você receber essa transfusão de sangue, essa pessoa que doou o sangue para você, que é compatível ao seu, se ela tiver algum tipo de sistema dentro do seu consciente, dentro do seu ser, de gostar ou de desgostar de algo, você vai viver isso. Você vai ter essas memórias dentro de você, no teu inconsciente. Exemplo, eu não gosto da cor tal. É memória. Deus é o Criador e criou todas as cores. Aleluia. Cores que nossos olhos carnais nunca nem viram e não existe sobre essa terra, no reino de Deus, tem. E é lindo. E é lindo. O gosto de um tipo de alimento. Eu não gosto de abacaxi. De onde veio isso? Compreende? Memórias. Então, o Senhor quer nos trazer alguns ensinos nessa noite para que a gente possa compreender. Quando eu estou andando sobre um jugo hereditário e quando eu estou andando que não há julgo, mas que está acontecendo na minha vida. A palavra, ela fala muito sobre isso, tem muitas experiências dessas. Vamos abrir a nossa amada Bíblia, nosso livro, o livro que todos deveriam ter e andar somente por isso. Não precisaria ter livro nenhum mais. Não precisaria haver mais livro nenhum. Só este. Só este livro. Ele já serviria. E por que que muitos pastores, profetas, apóstolos, né, escrevem livros? Porque a grande massa não está nem aí para buscar a verdade, para se dedicar ao Senhor. A grande massa deseja e prefere buscar de forma mais simples. E aí tem uma outra cilada. Nesse ponto existe uma outra cilada. Quando a gente está muito inclinado a esse tipo de situação e cenário, vai gerar aptibilidade. Olha, o Espírito Santo falando umas palavras difíceis. Aptibilidade para receber tal tipo de informação, eu fico alicerçado naquilo. Se eu estiver em um outro cenário e está sendo entregada uma informação, eu não estou apto para receber. Por quê? Porque eu estou acostumado com aquele cenário. Precisamos vigiar. O Senhor Jesus nos diz: vigia, vigia, vamos vigiar. Porque o nosso Deus eterno, ele não é uma única forma, ele é multiforme. Ele fala comigo e contigo o tempo todo, mas ele fala de diversas maneiras, diversas linguagens. E todas as linguagens são espirituais. Lembre-se disso. Ele é espírito e a linguagem dele, a conversa dele é espiritual, não é humana. Essa que você está ouvindo agora. Não é linguagem humana, é espiritual. Nosso espírito recebe, a nossa alma tem o trabalho e o dever de traduzir para a nossa linguagem humana, trazendo na compreensão, porque esta é a nossa compreensão. Aleluia. Você compreende quando você fala línguas estranhas, a língua dos anjos? Você sabe o que você está falando? Não, não sabe. E se tiver o dom de discernimento de espírito, você só vai saber quando ele quiser que você saiba. Para edificar a igreja, e não é o que você está falando, é o que alguém está falando, nunca o que você fala. Aleluia. Amém? Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Gálatas.
Gálatas, vamos em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, Espírito Santo, meu lindo, Gálatas. Capítulo 3, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Vai dizer assim. Vamos ler o 9. Obrigado, Espírito Santo. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Ele falou 10, pediu para voltar do 9. Já entendi, obrigado, porque ele quer falar de Abraão hoje. Oh, glória! Assim como os que são da fé são abençoados com Abraão, não como Abraão, com Abraão, o pai da fé. Amém? Aleluia! Homem de fé. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Eu vou ler de novo porque o Espírito Santo está dizendo que teve gente que não compreendeu. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei, os que se apoiam na prática da lei, que lei? Levítico? Estão debaixo de maldição. Aleluia, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste. Tá, mas peraí. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ah, controvérsia. Eu não posso me apoiar na prática da lei. Porque se eu me apoiar na prática da lei, eu estou sob maldição. Mas maldito é aquele, porque está escrito, maldito é aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Livro de lei, Levítico, também, todas as leis, está lá, todas as leis. Aquilo que o Senhor decretou, que é abominável, e aquilo que o Senhor decretou, que é amável aos seus olhos, agradável aos seus olhos, contemplável aos seus olhos. Aleluia. Vamos compreender, Espírito Santo. Deixa fluir, como diz a pastora, né? Pode falar. Senhor Jesus, fala. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. O que Paulo está falando? Que aqui é Paulo que está falando para o seu escriba escrever. Está falando o seguinte: se eu e você estivermos inclinados e alicerçados em executar o que diz a lei, sem lembrar que é o Senhor Jesus a própria lei, a gente está sob maldição, porque a gente está caminhando na própria força, na força do braço. Agora, olha que incrível essa controvérsia. Obrigado, Rei da Glória, Jesus Cristo. Maldito, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, maldito todos aqueles que não persistem em praticar a lei. Agora, se eu não estou alicerçado na lei, alicerçado no Rei da Glória, Cristo, nosso Senhor, aquele que veio por mim e por ti, meu amado e minha amada, a lei se cumpre na nossa vida, não por nós mesmos, mas por Ele, porque Ele não veio para abolir a lei não foi anulada, a lei ela permanece, Ele não anulou. Quem pratica a lei, quem criou a lei, quem está alicerçado em andar na lei criada pelo Pai, Ele. E se eu e você, meu amado e minha amada, estamos alicerçados nele, enraizados nele, a nossa casa está construída sobre a rocha, que é o nosso Rei da Glória, Jesus Cristo. Aleluia.
A lei se faz manifesta e se cumpre na minha vida e na sua vida, não por nós mesmos, porque nós mesmos não estamos nem aí para a lei, mas por ele, por intermédio dele, pela força dele, pelo entendimento dele, a lei é agradável dentro do nosso coração e aos nossos olhos. E a gente caminha e persevera na lei, não sob maldição. Aleluia. Glória a Jesus. Deuteronômio, vamos para Deuteronômio, vamos passear na Bíblia hoje, né, Jesus? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, soberano, Rei da Glória. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. Aleluia. Deuteronômio 11, versículo, que versículo? Espírito Santo. 13. Está até grifado aqui, ó. Tem hífen. Bateu o olho, 13. 13. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no tempo devido, ou no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Aqui ele está falando no literal, mas vamos falar o que ele quer falar no espiritual. Eu e você, meu amado e minha amada, somos terras férteis. Ele é o Senhor, o bom Senhor, o Senhor que semeia boa semente. Aleluia! Glória a Jesus. E se nós formos fiel a Ele, caminhando, alicerçados no Senhor Jesus, porque não tem como cumprir mandamento, não tem como cumprir os seus decretos, se não for por Jesus, pela força dEle, pelo querer dEle, porque por nós não cumprimos, mas é nele que tudo se faz, tudo se cumpre. Oh, aleluia! Aí sim, no devido tempo. Qual tempo? O tempo que nós começamos a perseverar, que nós começamos a compreender e ver o mal e dizer: ei, pode vir, você não me derruba mais. Persevero, perseverar, estou perseverando, estou resistindo. A palavra vai dizer: resistir ao pecado e ele fugirá de vós. Resistir ao pecado não é você fugir dele, é ele que foge de ti. O pecado só consegue fugir de mim e de ti, meu amado e minha amada, quando nós conseguimos resisti-lo. Os nossos olhos vê, mas a gente resiste. A gente não almeja aquilo. Nosso ouvido ouve, mas nós resistimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, ele há de mandar a chuva sobre a terra. A palavra vai dizer para colher a boa planta, né? A boa semente novamente da semente que foi semeada. Glória a Jesus. Como que nós frutificamos? Estando plantada ao lado do ribeiro, alicerçada na vida, Senhor Jesus é a vida, aleluia. Em verdade, oh glória, no caminho dele, aleluia. Aí sim, o próprio rei, o próprio soberano, glória a Deus, ele dá o crescimento, porque é ele quem rega. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 26. Oh, glória. 26. Obrigado, Espírito Santo. Mesmo, Deuteronômio 11, 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Versículo 28. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguirem deuses desconhecidos. 29. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra do qual vão tomar posse,
vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Até aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Olha isso. Olha que forte isso. Vocês terão a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor. Amém? Mas vocês também terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor. Se afastarem do caminho que ele já determinou. Ele mostrou, ó, essa é a direção, esse é o caminho. Assim agrada o meu coração, diz o papai. Agora, se eu optar por fazer coisas que não condiz com aquilo, eu estarei vivendo sob maldição. Por quê? Porque ele diz, mas terão maldição. É um decreto? Foi liberado? Quem liberou isso aqui? Moisés. Aleluia. Como muitos dizem, o maior profeta de todos. O escolhido pelo papai para libertar o seu povo. Ô, glória! Ou seja, teremos maldição. Afastando do caminho, vamos ser amaldiçoados. Seguir deuses desconhecidos. Hoje tem tanta gente que está adorando deuses desconhecidos e não sabe nem o que é isso. Não é um símbolo, sabe? Não é uma estátua de pedra. Isso a gente já sabe. Um pedaço de madeira. Não. Mas está cheio de gente adorando um jogador de futebol, um músico, sabe? Pessoas que servem a deuses estranhos, inclusive. Compreende? E muitas das vezes fazem esses shows gigantes nos prédios de louvores e hinos. E por falta do discernimento de espírito, não está nem adorando mais a Deus, mas sim aquele que está cantando. Aquela pessoa que aí, quando a pessoa vai estar lá, eu tenho que ir, porque a pessoa vai estar lá. Ai, misericórdia. E na maioria das vezes, preciso falar isso aqui, a pessoa não está nem caminhando na direção de Deus. Por quê? Porque buscou proteção de outra entidade para poder crescer, para poder ser aplaudido, para poder ter pessoas naquele show, naquele evento, crescer, ser visto, ser proclamado nas nações. Ele gosta de copiar o nosso rei. Ele gosta de copiar o nosso rei. E as pessoas têm tanto medo e tanto anseio por ser aparente, por ser presença, por ser aquele que chega e rouba a atenção, que se perdeu feio do caminho do Senhor. E este está aqui, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó, vocês terão, mas terão maldição. Terão maldição. Terão maldição. Por quê? Porque está buscando a sua própria imagem, o seu próprio crescimento, a sua própria. Sabe? Como as pessoas estão me vendo? Será que eles estão comentando lá nos stories, nos posts, coisa boa de mim? E aí o povo está lá adorando aquele povo, aquela pessoa, aquele grupo, aqueles que um dia o Senhor chamou, que num começo o Senhor deu crescimento, e aí depois de um tempo buscou forças de fora, que não vêm do Senhor. São poucos, meus amados, poucos, que são fiel a Deus e que compreendem o que Deus quer, que estão ouvindo o que Deus está falando. Tem um louvor que fala isso. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Porque o nosso querer é uma coisa, o querer dele é totalmente diferente. E deixa eu te falar uma coisa, ele fala do querer dele, mas ele nunca fala por completo como que é isso. Nunca vai falar. Por quê? Porque se falar a gente não quer. Sabia?
A gente não quer. Mas é melhor, e é melhor, inclusive, ele falar o que nós temos, o que nos espera obedecendo. E se nós obedecer, a maldição, ela passa longe. Ela não permanece. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, como que eu sei, como que a gente pode compreender isso? Você conhece a história de Davi? Davi, que numa certa feita, ele estava dormindo lá nos seus aposentos, não é mesmo? E aí ele sai, dá uma volta, e ele olha e avista uma mulher muito bela, muito bonita aquela mulher. E a mulher está se banhando. E o nome dessa mulher é Betseba, mulher de Urias, o heteu. Eita glória, olha só, nem lembrava disso. Nem sabia que ele era heteu. E onde que está Urias? Na guerra. E ele olha aquela mulher e manda o seu servo ir ao encontro dessa mulher e trazer essa mulher à sua presença. E ele tem essa mulher por sua. E essa mulher já era um filho dele. E o que que Davi faz? Você sabe o que que Davi faz? Davi chama Urias, não é mesmo? Urias, manda Urias vir. Urias, chega aí. Ó, Urias, vai para casa, vai. Vai lá ver a tua esposa lá, né? Deita com ela. Para me livrar desse, né? Olha isso. Isso é maldição? Tu acha que é maldição, meu amado? Pode ser e pode não ser. É e não é ao mesmo tempo. Como assim? Existe informação. Parte é maldição e parte não é maldição. O Espírito Santo está dizendo que parte é maldição e parte não é maldição. Olha o que diz em Salmos, para que a gente compreenda. Por quê? Porque Davi, ele chama Urias para enganar Urias. Ele engana Urias. É bem reto, ó. Traz Urias, eu vou enganar Urias para Urias se deitar com a sua própria esposa, que eu tomei para mim, que eu engravidei. Então, deita lá com ela, daí ele vai achar que é dela. Estou enganando ele. Só sabe que é meu e dela, eu e ela. E Deus. Mas ele nem lembrou-se de Deus neste momento. A Urias vem, ele enrola Urias, embebeda Urias, para que Urias desça lá até a casa e faça alguma coisa. Mas Urias, ele é tão justo, sabe? Ele é tão servo, fiel ao seu rei, que ele não vai. Por quê? Porque todo o povo está na peleja, todo o povo está em batalha. Por que que ele merece mais? Ele se mantém no mesmo padrão. Olha o nível desse cara. Que sejamos mais como Urias. Não enganado, né? Mas sejamos mais como Urias, íntegro, reto, que não se coloca mais alto do que os outros, e nem mais baixo, mas no mesmo nível. Não importa qual é o título, onde está e o que vive, mas não se sente melhor. Né? Tem gente que é assim. Eu posso agora, né? Porque eu sou o melhor, eu sou o gerente aqui, eu vou fazer isso porque eu sou o gerente. Não. Jesus, ele nos ensina uma coisa. Oh, obrigado, Senhor, Rei da Glória. Aleluia, bendito és tu, Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensina uma coisa. O maior no reino dos céus é o menor nessa terra. Urias, ele estava se posicionando como o menor todo momento. Ele era justo, ele era reto, ele era íntegro. Sabe como que era Urias? Urias era heteu, Urias não era israelita. Sabe o que Urias fez? Ele conhecia a tradição. Ele conhecia como que vivia o povo de Israel. Ele era o servo do pai de Batseba, do vô, na verdade. Ele era servo lá. Ele conhecia toda a tradição. Sabe o que ele fez? Eu vou me circuncidar para ser como vocês e corresponder e andar na presença do Deus de vocês. Esse era Urias. Olha isso. Desde aquela época já, os
Como diz Paulo, como é que fala mesmo Jesus? Jesus veio para os filhos e o povo de Deus, não para os cachorrinhos, como aconteceu com aquela mulher. Graças a Deus, já naquele tempo, o Senhor já estava olhando para aqueles que não foram os escolhidos, mas aqueles que olhavam, compreendiam, temiam e queriam seguir aquele Deus. Qual Deus? O papai. Aleluia. Aleluia. E aí enganou Urias e mandou Urias para matar. Ele não só engana, né? Ele tenta enganar, não funciona, vamos matar então. Mandou para a morte. Aí, Salmo 51, ele faz após esse fato acontecido. Amém? Salmo 51. Salmo 51 começa de tal maneira. Nós erramos, nós tropeçamos e nós falamos praticamente a mesma coisa. Senhor, tem misericórdia de mim. Errei, tropecei, caí, me fortalece em ti para que eu não me tropece mais. Aí ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Somente a partir desse momento o Senhor nos perdoa. Amém? E não só isso, isso é o ponto de ignição. Porque o Senhor só nos perdoa se nós perdoarmos também. Chave poderosa aqui, ó. Chave poderosa. Está cheio de gente aí pedindo perdão para Deus e não se inclina a perdoar, não ser misericordioso com o próximo. Aquele que talvez fez mal, muito mal, inclusive. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha isso. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Opa! Sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me mais branco que a neve eu serei. Faz-me ouvir novamente a voz de júbilo. Glória a Jesus. Mas olha só que doideira isso. Ele estava debaixo de maldição ainda? Sim. Mas aqui ele quebra porque ele reconhece e ele sabe que tem. Ele já veio do pecado. E como que ele sabe disso? De onde vem isso? Como que eu sei que tem maldição na minha vida? É bem simples. Obrigado. Agora eu entendi, Jesus. Tu é perfeito demais. Agora eu entendi por que ele falou tudo que ele falou lá no começo. Como que eu sei? Quando ele nos revela. Somente quando ele nos revela. Somente quando ele nos fala. Quando ele fala no nosso coração que a gente tem e está debaixo de maldição. Que aquilo que a gente cometeu e fez vem da maldição. Vem de uma maldição. Amém? E o que gera maldição hereditária? Como que eu estou carregando um jugo de maldição? Quando meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e assim de geração, mais e mais e mais gerações anteriores, de milênios, inclusive, de milênios, lá atrás, cometeram o mal. Lá atrás, abriram e deram acesso e legalidade, entregaram para Satanás tudo. E toda aquela geração, a maldição permanece, sabe até quando? Até que um deste se inclina de tal maneira para o Senhor e não é da sua vontade. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Não é por si só, mas é o Senhor. Ele revela, ele mostra. Ele vai te mostrar em visão, ele vai te mostrar em sonho, ele vai mostrar. Quando ouvir alguma coisa no coração, vai saltar, vai testificar no espírito que existe aquele mal e precisa ser rompido. Ele está revelando a verdade. E a verdade só é revelada e aceita por mim e por nós quando eu conheço o Espírito Santo, eu conheço o Senhor Jesus, eu conheço o Papai.
Eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, eu conheço a vida. Aí a vida, para mim ter vida, eu preciso me libertar. E a libertação vem através de verdade. Não há libertação sem verdade. Aleluia, Jesus. Meu Deus, Senhor. Por isso que eu, por isso que eu gosto, por isso que eu amo confiar nele. Olha só. Se eu tivesse anotado isso, se eu tivesse me dito isso em outro momento, eu tivesse anotado, eu não falaria como eu estou falando aqui. De tão, tão certo. Não ficaria tão perfeito. Não ficaria tão perfeito. Aleluia. Aí olha só que doideira, porque Davi cometeu o ato. Davi cometeu o ato. E aí o medo exalou. E o medo que exalou gerou qual primeiro interesse e qual primeiro passo? Enganar. Não, vou mentir. Vou enganar ele. Não deu certo. Meu, ele vai descobrir. E para ele não descobrir e eu ser amaldiçoado e maldito dentro de todo o reino, eu preciso dar um fim nisso. Depois eu tomo ela como minha esposa, por quê? Porque eu sou o rei. Mas daí, o Espírito de Deus que estava sobre ele o exortou no Espírito. E aí, quando fez essa exortação, por ele conhecer a Deus, porque Davi conhecia Deus, tá? Ele conhecia bem. Por ele conhecer a Deus, a alma dele transmitiu a informação da exortação e ele se arrepende. Porque aí ele se arrepende. Aqui ele se arrepende, ó. Contra ti, só contra ti pequei. Eu reconheço a minha transgressão. Eu pequei, tem misericórdia. E Deus é tão perfeito que ele tem misericórdia. Ele nos perdoa. Mas, infelizmente, toda ação gera uma reação. Todo ato tem retorno. Toda semente lançada vai gerar. Ou vai gerar na terra, ou vai gerar dentro do papo de um passarinho, dentro do estômago de uma cobra, de um réptil, vai gerar. De alguma forma, algum resultado vai ser. Eu lancei, mas ali vai gerar alguma coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora, como compreender algumas coisas? Maldição. E alguns atos geram maldição e não só maldição, porque daí começa a viver. Quer saber mais? Quer saber mais? Ó, ele falou de Abraão, não falou? Falou de Abraão. Vamos lá em Gênesis. Vamos pegar um pouquinho da história de Abraão, o pai da fé. Pai da fé. Glória a Jesus. Abraão, capítulo 12. Espírito Santo me ajuda, qualquer versículo que está aqui, meu lindo. Aleluia. Ó, 12, 10, 12, 10, 12, 10. 10 em diante. Vamos ver até onde que vai aqui. Gênesis, capítulo 12, versículo 10, diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão, ele não era Abraão ainda, Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Tem mais. Versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: pensei que você é bonita. Versículo 12. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva? Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Olha isso. Abrão, né, na época, mas Abrão ouviu o Senhor, obedeceu ao Senhor. Imagina, você sai sem eira nem beira. O Senhor diz: sai de onde você está, só sai. E aí você pega e abre mão de tudo, larga tudo e sai. Para onde? Para onde eu inclinar o teu coração. Só caminha, não para. E quando chegar o momento de parar, eu falarei para parar. Aconteceu de tal maneira com Abrão. Abrão ouvia Deus, Abrão conversava com Deus, Deus se apresentava a Abrão, descia, falava com Abrão, falava por sonho, falava presencial, face a face, falava. Olha isso. Falava, estava lá.
Quando ele veio para acabar com Sodoma e Gomorra, Abraão suplicava a ele, ia de atrás dele, comeram pão juntos, ia atrás, mas Senhor, se porventura tiver ainda, porventura ainda tiver só 4 que sejam justos, o Senhor há de ainda aniquilar toda a cidade? Não, Abraão, não farei. Olha a benevolência do papai. Olha a misericórdia desse pai que nós temos. Mas aí o que acontece aqui, voltando ao assunto, Abraão, ele comete um erro. Memória sanguínea. Isso aqui é memória sanguínea, tá? Isso vai gerar memória sanguínea na vida de quem? De Isaac. De Isaac. Quer ver? Gênesis. Continuando em Gênesis. Capítulo 20. Obrigado, Espírito Santo. Capítulo 20. Vamos continuar aqui o que diz de Abraão primeiro. O Espírito Santo quer falar mais um pouquinho. Capítulo 20 vai falar assim, ó. Versículo 1. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Gades, para complementar a história, tá? Entre Gades e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Agora vem. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Tentou enganar o rei e Deus foi lá e abriu os olhos do rei. Certa noite, versículo 4. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? Falou para o senhor, não. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Acabou de abrir um leque aqui, ó. Acabou de abrir algo muito poderoso aqui. Anota, grava isso que vai ser dito aqui, amém? Olha só, olha só. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Quando a gente comete um ato abominável aos olhos do Senhor, que transgride a sua lei, sabe o que Satanás faz? Ó, ele me disse isso, isso, isso. E ela também, ela confirmou isso, isso, isso. Eu estou dentro da lei e eu posso cumprir. Eu posso fazer o que estou fazendo porque eu estou dentro da lei que o Senhor mesmo criou. Às vezes a gente está vivendo lutas, batalhas, travando guerra desnecessária porque a gente consciente decretou e declarou coisas que não deveria, que é mentira, por medo. Tentou enganar. Mas vamos ver onde começa a gerar maldição aqui. Tá? Vai gerar maldição, tá? Olha o que acontece com Isaac. Capítulo 26. Olha o que acontece com Isaac. Capítulo 26. Gênesis 26, versículo 6. Assim Isaac ficou em Gerar. O que acontece? Novamente, algo acontece e eles descem para o Egito novamente. Olha só. Antes ainda, o que acontece? Ó, Deus é bom demais, meu amado e minha amada. Versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi a Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Falou igual falou para Abraão. Mas, não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei, porque você e a seus descendentes darei toda a terra, tudo, todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão.
Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas que estão nos céus, e darei todas estas terras, e por meio da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Ó Isaac, não vai, permaneça aqui, porque tem uma promessa, e eu sou o Deus que há de cumprir. Mas Isaac, né, ouvindo Deus, ó. E Deus continua, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Mas quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, porque ela é tão bonita. Abraão fez a mesma coisa. Aí aqui vem memória sanguínea. Memória sanguínea. Um ato gerou um resultado igual o que gerou lá atrás. Igual. Se eu não gosto de coco, de comer coco, pode ter certeza, o meu pai também não gosta, ou o meu avô não gosta, ou o meu bisavô não gosta. Algum deles não gosta. Se eu fiz transfusão de sangue, precisei, vai chegar um determinado momento que algumas coisas eu deixarei de querer ou de gostar daquilo, porque aquele que me emprestou o seu sangue, me concedeu o sangue, tem informações dentro da sua genética, na sua corrente sanguínea. Amém? Agora, onde vem a maldição? Aquela que você já conhece. Jacó. Jacó. É maldição. Começou a viver maldição. Por quê? Porque Jacó foi enganado pra caramba. Jacó começou querendo enganar e depois foi enganado, mas mesmo assim, por sua perseverança, Deus escolheu Jacó e não o seu irmão Esaú. Por quê? Porque Esaú era muito preguiçoso, muito malandro, fazia de tudo por um prato de comida. Ele foi tão obsceno que ele trocou a sua primogenitura. Quem falou para ele: eu só te dou esse prato se você me conceder a sua primogenitura? Deus. A partir desse momento, foi um teste. E a partir desse momento, isso está na Bíblia? Não está. Mas é a verdade revelada. E não foi esse ano, foi ano passado que o Pai revelou essa verdade. Quem escolheu Jacó foi Deus. Quem falou para Esaú tal ato? Deus, através de Jacó. Lembre-se, não somos nós. Somos sempre instruídos por uma entidade, seja divina ou seja maligna. Amém? Prova. Caiu na prova. Entregou. Não, é teu. Me dá o prato de comida. E daí houve engano e atrás de engano. E Jacó foi tão enganado por anos, trabalhando que nem um doido, enganado. Maldição. Isso é viver maldição. Como eu sei que eu estou vivendo uma maldição? Primeiro, se você está vivendo algo que não condiz com aquilo que você está fazendo, você está sob maldição. Quem revela que maldição é, de onde vem, como surgiu? Ele. Só ele. Para que seja quebrada. Quem quebra a maldição? Ele. O seu poder, o seu nome, o seu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui. Deixa eu abrir minha outra Bíblia aqui. Quero trazer uma informação bem interessante para cada um de nós. Ezequiel 18. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Espírito Santo, me ajude a lembrar. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Olha aqui, ó. Ezequiel 18, 18, 18. 18, 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Como eu sei que tem maldição, não? Ele diz aqui, ó. Mas dizeis, versículo 19, Ezequiel 18, amém? Mas dizeis,
porque não levará o filho à iniquidade do pai? Pergunta. Por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Jacó, ele era reto, ele era justo, ele era íntegro, ele cumpria com a sua palavra, ele era temente a Deus. O que Deus fez com Jacó? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Mas ele estava sob maldição. De onde veio a maldição? Tudo aquilo que a gente. Isso aqui é muito profundo, meu amado e minha amada. Tudo aquilo que a gente exerce, na maioria das vezes, vem de uma informação genética. Amém? Na maioria das vezes, é uma memória sanguínea, está dentro da gente, está correndo na nossa veia. É uma memória, a gente faz aquilo. Por quê? Porque fizeram lá atrás. E a gente faz. Mas como Davi fez, e Davi se arrependeu, Deus o perdoou. Tanto que este filho concebido foi o escolhido de Deus para fazer a casa de Deus. Olha isso, o templo para Deus habitar. Não Deus, né? A sua glória. Aleluia. Onde a arca foi posta junto aos querubins. Aleluia. Compreende? Tá pegando aqui, meu amado e minha amada? Tá pegando essas. São várias chaves para que a gente compreenda. O meu pai pode ter praticado todo tipo de mal. Quem carregará a iniquidade das suas práticas? Ele. Ele pode pode ter sido transmitido, gerado, e eu posso viver maldição? Com certeza. Com certeza. Mas, dizeis, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça. Guardou todos os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus decretos, a minha lei, e os praticou. E os praticou, por isso certamente viverá, e os praticou. O que a gente leu, meus amados, lá em Gálatas? Vamos voltar em Gálatas. O Senhor está pedindo, vamos voltar em Gálatas. Começo de hoje, o comecinho, Gálatas, 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 aleluia, Jesus, eu te amo. Aleluia. Gálatas 3, oh glória. Gálatas 3, Gálatas 3:10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Não é nós, é ele. É estarmos alicerçados nele. Nós só conseguimos ser temente, retos, justos, íntegros. Nós só conseguimos andar em retidão, seguindo seus decretos, seus mandamentos, amando quando estamos alicerçados nele, porque é dele, não é nós, é por ele, é ele que gera, é ele que revela. Como eu sei que estou vivendo uma maldição ou não? Às vezes eu estou vivendo algo, fazendo algo, e aí a pessoa pode dizer, poxa, mas isso é uma maldição. Não é. Davi cometeu adultério, tentou enganar, não deu certo, matou. Matou Urias. De onde veio isso? Ele declara em Salmos 51, veio de onde? Por revelação divina, ele decreta e declara que ele foi concebido no pecado. Já veio do pecado. Se já veio do pecado, veio dentro da genética dele, na corrente sanguínea, uma informação. E essa informação estava nele. E ele cometeu tal ato. Agradou os olhos, quero, traz, fez, cometeu. Por exortação divina, ele se arrepende, porque a exortação revela o tal mal que ele cometeu.
E aí é onde a gente, caramba, eu errei. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu transgredi, eu reconheço. Eu preciso de ti, me ajuda, porque eu não consigo. Foi isso que ele fez. Tanto que nesse ato de reconhecimento, ele reconhece, porque é revelado para ele, pelo Senhor, que existe isso, para que isso seja rompido. Revelação. Somente o Senhor Jesus, somente o Espírito Santo, somente o Papai pode nos revelar a verdade verdadeira, estabelecida por Ele, entre linhas da palavra e na nossa vida. Quem somos, o que está acontecendo e por que, que estamos agindo como estamos agindo. Só Ele. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a palavra ela é reta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está pedindo, ele está trazendo tudo aqui, ó. Eu vejo um monte de letras correndo, olha que lindo. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? O pai fez tudo errado, mas o filho, por que, que o filho não leva isso? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e praticou, e certamente viverá. Eu quero ter vida. Para mim ter vida, eu preciso conhecer a verdade. E para mim conhecer a verdade, eu preciso caminhar o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, glória a Jesus. Ai, como eu te amo, Senhor. Tu és perfeito. Tu é perfeito, ó Pai. Eu te encorajo, meu irmão, minha irmã. Confia nele. Confia nele. Já vou te entregar a chave. A confiança só vem após conhecer, tá? Mas confie nele. Confie. Porque quando a gente confia, olha o tanto que ele está trazendo de revelação e ensino aqui hoje, nem eu sabia da maioria das coisas, e ele está ligando tudo. Eu vou falar de novo, eu não estudo, gente, eu não estudo. Não. Eu sou muito preguiçoso com isso. Mas tem um detalhe, eu busco nele, eu vou ler, eu peço, me ajuda, me traz, eu quero aprender. Me ensina aqui, eu e você, só nós dois. Não quero ouvir da boca do outro. Quero ouvir de ti. É bom, importante ouvir do outro? Sim. Acelera? Muito, muito. Mas precisamos tomar cuidado, porque ali existe ciladas. Satanás, ele é esperto, ele é astuto, e ele não perde tempo. Não perde tempo. Eu falei isso lá no comecinho da nossa live de hoje. Ele não perde tempo. Deuteronômio. Vamos em Deuteronômio de novo. Ele está falando aqui. Aleluia. Aleluia. Deuteronômio. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Obrigado, Espírito Santo. Oh, misericórdia para quem se arrepende. Aleluia. Aleluia. Que versículo, Espírito Santo. Aleluia. 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Vou ler de novo. Vou ler de novo, ele está pedindo aqui. Vou ler de novo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 ao 20. Amém? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Isso aqui é palavra de Moisés. Amém? De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Quem é a vida? Você já sabe, né? Foi repetido hoje. Quem é a vida? Aleluia. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus,
ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele. Pois o Senhor é a vida. Aleluia! Pois o Senhor é a vida, Ele é a sua vida. E Ele dará a você, meu amado e minha amada, Ele nos dará muitos anos na terra que jurou a dar aos nossos antepassados, pais, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, pai da fé. Abraão ouviu o Senhor falar, ele simplesmente foi confiando. Habitou o medo. Medo de quê? De não viver a bênção do Senhor. Qual bênção? Ó, desceu agora, ó. Acabou de chegar. Acabou de chegar. O anjo chegou agora com um prato aqui, ó. Olha que lindo. Ele obedeceu, mas olha que extraordinário isso aqui. O medo habitou nele. Qual medo? De não viver a bênção, a promessa. O Rei, o eterno, glorioso, meu papai, o teu Deus, meu amado e minha amada. Ele disse: eis que essa terra darei à sua descendência. Olhe para o céu. Você pode contar o número de estrelas que há no céu? Não pode, mas este é o número da tua descendência. Será incontável. E ele, por medo de não viver a promessa, de gerar, ele mente. E a mentira gera uma informação. A informação aqui, ó, no sangue. O que Isaac faz depois? Ele até obedece, mas ele mente novamente. Por quê? Porque essa tá a informação. E essas duas atitudes geram uma maldição sobre a vida de quem? Dos filhos. Aí tem o filho que é escolhido por Deus. Aí a gente vê como que as coisas. Como que eu sei que é maldição? Quando eu sou reto, quando eu sou temente, quando eu estou seguindo os seus mandamentos, quando eu faço tudo em prol do meu Deus, o eterno, glorioso Rei, por amor a Ele. Mas tem um jugo. Estou carregando um jugo, eu estou sendo enganado, eu estou sendo roubado. A minha vida está sendo roubada das minhas mãos. Como que isso é desfeito? Através do momento que é revelado. Quem revela? Ele, o Rei, o Espírito Santo, o Papai. Ele revela. Aí, quando ele revela, ele está dizendo: ei, ó, existe isso na sua vida e eu quero desfazer isso. Por quê? E por que eu quero desfazer? Por que eu quero desfazer? Porque o filho procedeu com retidão e justiça. O filho está andando como filho, aleluia, e não como povo. E guardou todos os meus estatutos, diz o Senhor, aleluia, e os praticou, por isso certamente viverá. E para ter vida, precisa ser liberto. A vida só vem após liberdade. Eu não consigo ser vivo e viver se eu estou preso. Porque a vida é para viver preso, amarrado, eu não consigo viver. É impossível. A verdade é revelada. Quando a verdade é revelada, há libertação, porque a verdade entrou, houve compreensão daquilo, é verdade isso. Testificou, é verdade. Preciso, Senhor, meu Deus, meu Pai. Preciso. Não sei como que faz. Quem eu chamo para me ajudar nisso? Porque o Senhor me revelou, eu preciso ser liberto disso. E quando eu e você já sabemos, quando a gente está caminhando com o Senhor, e o Senhor já concedeu não só unção, mas ministração também, aleluia, a gente mesmo pode pedir, e Ele faz, Ele nos liberta desse jugo, Ele nos liberta desse mal. Jacó, reto, íntegro, justo, temente, carregando o jugo da maldição, até que o Senhor vendo aquilo, não, este está cumprindo, certamente viverá. Está na hora, vou dar as instruções para ele. Libertarei ele disso. Tanto que chega um dado momento que ele muda o nome. Jacó deixa de ser Jacó e vem a ser chamado Israel. Aleluia! Saibas tu, meu amado e minha amada, que nós temos um nome estabelecido por ele.
de verdade, que nós venhamos a desejar saber que nome é este, qual é o nosso nome, de verdade, o nome, aquele nome que ele estabeleceu para cada um de nós, que já foi estabelecido antes mesmo de nós respirarmos. E nós perdemos esse nome, mas está lá com ele, está nas mãos dele. Eu ainda não sei qual que é o meu, de verdade, mas eu quero saber. E que esse desejo esteja ardente dentro do nosso ser. E a gente há de conhecer, a gente há de viver, quando nós estamos sendo íntegros, sendo filho dele, andando em retidão, em justiça. Porque uma coisa certa, a maioria de todos nós carregamos maldição. Por quê? Porque os nossos antepassados praticaram diversas e diversas perversidades. E o Senhor está chamando você para quebrar tais maldições, cada uma no seu tempo, revelado por Ele, para que seja quebrado e você permaneça forte. Por quê? Porque a verdade, ela só é abraçada quando eu conheço os três, como foi dito. Quando os três são conhecidos aos meus olhos, quando eu confio nos três, a verdade chega porque ele é a verdade. E chega e faz sentido. E começa a ver quem eu sou e o que precisa haver de mudança. A exortação nada mais é que a verdade. Infelizmente, as pessoas fogem da exortação, não se agradam de ser exortados, ficam indignados ainda, se blinda, se bloqueia, levanta-se uma parede para não ouvir aquilo. Sabe uma forma bem simples de compreender como que acontece na prática? Imagina você trabalhando lá no seu emprego e você está fazendo dentro do seu possível, do seu conhecimento, que você tem de conhecimento, fazendo com os clientes e dentro do seu trabalho, na sua área de trabalho, do teu profissionalismo lá, fazendo a tua mão de obra dentro do teu grau de entendimento e conhecimento, o teu melhor. E aí tem coisas que você faz que você não percebe. Aí vem o teu gerente, ou vem alguém que está um pouco acima, estão indo mais rápido que você, tendo mais resultados que você dentro da empresa, e vem e diz assim, ei, amigo, ei, amiga, eu preciso te falar. Tem coisas que você faz que, nossa, é impossível, não dá, não tem como. Por isso que isso acontece, por isso tal coisa está acontecendo, tal coisa está acontecendo. As pessoas, na maior parte das vezes, não querem ouvir aquilo. E cria-se uma muralha. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele conhece o teu coração e o meu coração. Ele só há de revelar a verdade para mim e para você no momento que eu e você estamos preparados para a verdade. No momento que eu e você não vamos construir esse muro para impedir, tornando o nosso coração um coração de pedra. Ele é perfeito. E quanto mais alicerçados nele, mais rápido ele nos concede vida, e vida em abundância, porque a palavra vai dizer que ele nos chamou para nos conceder a vida e vida em abundância. Aleluia. Mas essa vida em abundância só pode ser vivida quando eu e você estamos enraizados nele, na videira, não só enxertados, mas criando raízes junto com as próprias raízes da videira. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Dessa maneira, ele nos vivifica. Por quê? Porque ele nos liberta de tais coisas. Amém? O Espírito Santo me trouxe uma lembrança em 2020, 2019, 2020, 2021 e tudo mais. Eu trabalhava com uma multinacional e tinha um amigo meu que ele vinha e dizia assim para mim, ô irmão, tu quer crescer? Eu dizia, óbvio, né? Eu quero. Ele dizia assim,
Eu posso te contar algumas verdades que vai doer? Vai doer. Eu dizia, vai doer. Posso? Eu dizia, pode. E aí ele começava a falar o que ele via em mim, as coisas que eu fazia. Sabe? E ele começava a falar e falar, e chegava um momento assim, ó, que eu começava a suar frio e dava vontade de dar uma porrada nele. É sério. Eu já falei isso para ele. Mas depois eu ia para a cama e eu ficava refletindo sobre aquilo. E aí começava a fazer sentido. Poxa, realmente, como que eu nunca percebi isso antes? Mas na hora, tinha momentos que até meio que me fechava. A gente é assim. Infelizmente, a gente é assim, a gente é humano. E a gente é assim. Ninguém gosta de receber uma advertência. Ninguém gosta. É tão bom quando a gente acha que está tudo bem, que a gente está indo, está fluindo, que as coisas estão acontecendo, e a gente nega a advertência. E quando a gente nega a advertência, a gente vive a escassez. Eita, Jesus, que essa veio que veio, hein? Como flecha. Quando a gente rejeita, quando a gente nega a advertência, a gente vive a escassez. É forte essa, hein? Obrigado, Jesus. Eu não quero mais negar tuas advertências. Porque eu não quero viver a escassez. Eu quero ser advertido pelo Senhor. Para me alinhar com a tua vontade. Porque o Senhor me conhece. Não é mesmo, meus irmãos? Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados, reconhecendo o que que é maldição e o que que são coisas que a gente comete. Ah, mas é porque a vida que eu tenho é porque eu sou amaldiçoado. Não, não é. Na maioria das vezes não é. Só é quando eu estou sendo aquele filho, o filho, sabe o filho que é justo, que é reto, que é íntegro, que recebe a advertência com carinho e com amor e que está sempre temente ao Senhor e andando conforme a sua lei. Aí está carregando um jugo que não lhe pertence. Está vendo uma vida de escassez, uma vida com doenças, uma vida cheia de dívidas. Maldição. Maldição. Te falar, foi revelado uma maldição na minha vida, na área financeira. Depois foi revelado maldição na minha vida, na saúde. E cada livramento que o Senhor vem dando e tem dado, e cada libertação é no tempo devido. Ele revela no tempo certo. Quando vem essa revelação, ele mostra, e aí a gente, nossa, muito obrigado, eu preciso me libertar disso, quero quebrar isso, me ajuda agora. Como que eu faço? Como que eu faço? Algumas eu peço aos anjos, ministro os anjos, Senhor. Outras eu chamo a minha pastora, eu chamo uma pessoa que é líder, sabe? Que é alicerçado no eterno, no rei, no soberano, que está preparado para fazer tal trabalho, por direção do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Aleluia. Nesse ponto, nesse momento, isso é maldição. Quando não é maldição, que eu estou sempre cometendo um erro. Ah, estou na jogatina, perdendo dinheiro, estou sempre pedindo dinheiro emprestado, estou em dívidas, estou sempre cometendo coisas e vivendo com doenças. Minha mãe, meu pai doente, meus avós doentes, bisavós doentes, eu doente, meus filhos doentes. Não é maldição? Às vezes não é. Por quê? Porque eu não sou filho, não estou andando e me comportando como filho do eterno Deus e Altíssimo. E aí eu receberei a maldição. Está em Deuteronômio? Foi lido lá em Deuteronômio. Amém? Lá em Deuteronômio 11 foi lido. Portanto, agora, se vocês cumprirem
vocês serão benditos, mas se vocês deixarem de cumprir, a maldição virá sobre vós. O mal invadirá. Por quê? Porque eu dou acesso, eu não estou em concordância e fazendo aquilo que agrada e é contemplável aos olhos do Eterno. Eu estou agradando e contemplando a glória de Satanás. Aí Satanás move e faz. E acontece. Misericórdia que o Senhor Jesus venha nos abrir os nossos olhos e nos dar a direção, nos ensinar. Eu aprendi coisas aqui nessa noite que é inimaginável. Eu não sabia de nada que foi falado hoje. Nada. Eu sabia algumas coisas, tinha mais ou menos uma noção de algumas coisas, mas muito do que foi dito hoje, nada. Nada. Olha que poderoso isso. Olha que incrível isso. Oséias vai falar, por falta de conhecimento, meu povo padece. Por falta de conhecimento, meu povo padece. E ele não deseja que ninguém padeça. O pai, ele não se agrada de ver o seu filho sofrendo, vivendo a amargura. Como diz o ditado, comendo o pão que o diabo amassou. Ele não se agrada. Não. E a sua misericórdia e benevolência é extraordinária, porque quando a gente reconhece isso, reconhece e se inclina por perdão e arrependimento, ele nos arranca daquele ambiente, daquela situação, daquele lugar. Aí eu vou lá, cometo uma traição com meu cônjuge, minha cônjuge. Corrente sanguínea. Por quê? Porque meu pai fazia. Isso vai gerar uma maldição no minha futura geração. Gera maldição, tá? Gera maldição. Eu fui lá, cometi tal ato. Aí eu enganei o fulaninho. Aí eu menti pro Joãozinho, pra Mariazinha. Eu fui, sabe? Me esquivando. Onde que tá? Isso vem de algum lugar. E aí, a gente está sempre sendo instruído por uma entidade. Tá aqui, ficou fácil, abriu acesso, ele vem, pum, e a gente vai e faz. Davi conhecia Deus. Conhecia Deus. Davi, quando estava cuidando das ovelhas, ele estava sempre conversando com Deus. Foi visitado várias vezes por anjos do Senhor. Ele conhecia Deus, ele era temente, ele era justo, ele era reto, ele era íntegro, ele era piedoso, ele era longânimo. Saul tentou todas as vezes matar ele, ele não fazia nada, não tocava um fio de cabelo. Nada. Nada. Fulano de tal foi lá e matou o filho de Saul, que levantaram como rei. Chegou na presença dele, o que ele fez? Mandou matar, caiu sangue do daquele que não tinha culpa sobre a sua cabeça. O que você fez foi errado. Que o Senhor faça justiça. E eles queriam desfazer Davi. Nem assim. Olha isso. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. E aí ele tendo tudo isso, ele tendo contato com Deus, ele tendo experiências, ele tendo intimidade, ele sempre consultando, ele sempre temente. Ele vai lá e trai, e pega e fica lá com a mulher de Urias. E tem um filho com ela. E tenta enganar Urias e não consegue e mata Urias, porque ele mata Urias. Quando ele informa lá a Joabe e diz, ó, coloca ele na linha de frente, no lugar mais perigoso, para que ele caia a espada, ele decretou, não, vai morrer. E morreu mesmo. Olha isso. Isso é maldição? Não. Ele era temente a Deus? Sim. Justo, íntegro, filho, reto? Sim. Seguindo seus mandamentos? Sim. Estava carregando jugo? Não. Estava sendo enganado? Não. Era rei. Mas cometeu tal ato. Genética, está no sangue.
que é maldição, o que não é maldição. Jacó viveu a maldição. Jacó viveu uma maldição. Vida de Jacó. De onde veio? Através. Abraão enganou, mentiu. Isaac fez o mesmo. Por quê? Porque daí já estava na... E aí, quando faz isso, daí se torna uma maldição. Se eu e você, olha o que o Espírito Santo quer falar para nós. Se nós que temos isso, porque nós temos, tá? Nós temos. Nós fomos concebidos, a gente não foi concebido pelo Espírito Santo, certo? Pelo Espírito de Deus, como aconteceu com Jesus. A gente foi concebido por homem e mulher. Então a gente tem isso. Carregamos isso. A maldição. A maldição é quebrada na nossa vida quando nós estamos inclinados para a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele revela. Aleluia. Porque aí queremos vida e ele nos concede a vida, nos liberta. Aleluia. Mas se nós começamos a cometer tais coisas, a gente vai gerar uma maldição futura para o nosso filho, para o nosso neto. Compreende? Olha a magnitude disso. Olha a magnitude disso. Olha o que acontece. Davi faz isso. Aí tem Salomão. Salomão se torna rei, escolhido por Deus. Salomão comete um monte de atrocidade. Estava na genética. Está no sangue. O que acontece depois? Filho de Salomão faz tudo que é abominável aos olhos de Deus. E aí, daí em diante, né? Para quem leu a Bíblia, Primeira Reis, Segunda Reis e os profetas, o que eles falam, é só perversidade. Difícil entrar um que faz o que é reto. E quando esse entrou, que começa a fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, é porque na vida deste antes desse, foi revelado por ele maldições, para ser quebrado tais maldições, para que isso não seja passado à sua posteridade. Gente, é extraordinário, vai abrindo, e vai abrindo o oceano, assim, ó. Eu vejo assim, igual um oceano, e vai abrindo o oceano. E aí vem uma onda, e quando vem essa onda, é uma onda de informação do Espírito. Isso é glorioso, mas é muita informação. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por cada um de vocês, de nós todos aqui, que está no YouTube, aqui no Meet, para que o Senhor venha guardar as sementes e que o Espírito Santo nos ajude a estar administrando as coisas divinas e compreendendo as coisas divinas e alicerçando as nossas bases, né? Construindo o nosso edifício na rocha. Como diz a palavra, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não devemos nos preocupar com isso físico aqui. Amém? Porque isso ele nos concede. Não precisamos nos preocupar. O pão de cada dia é ele que nos dá, as vestes é ele que nos dá. Jesus, ele fala isso. Jesus ensina isso. Porque se preocupar com o que o corpo há de vestir. Se preocupe com o que o teu coração deseja. Aonde ele está alicerçado. Qual é a riqueza que o teu coração está transbordando? Aleluia. Aleluia. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta palavra, por este ensino, por essas revelações, estas verdades, Pai. Muito obrigado. Obrigado por abrir nossos olhos. Obrigado por abrir nossos ouvidos e o nosso coração para receber de Ti. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, meu lindo e fiel amigo, eu lhe peço que você possa nos alicerçar profundamente no Senhor Jesus Cristo e no Papai, e venha guardar aquela boa semente que foi lançada para o seu tempo oportuno, e toda aquela
semente que foi liberada e que é tempo oportuno que venha gerar. Sejas tu o regador, ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Sejas tu o regador, dando crescimento. Sejas tu, Senhor Jesus, aquele que está sempre nos libertando e falando com cada um de nós, nos revelando. Não nos deixa ser enganado, Jesus. Não nos deixa perdido no tropeço e no engano. Não nos deixe carregando um jugo que não nos pertence. Nos livra de todas essas prisões, que são essas maldições que foram liberadas e lançadas e orquestradas para com nossas vidas. Nos liberta de tudo isso. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, meu amigo fiel, nos fortaleça em ti na força do teu poder, nos inclinando todo o tempo, todos os dias, dia e noite, 24 horas, a querer mais, a ansiar mais, a desejar mais, no reino da glória, a presença do Pai, de Jesus Cristo e a tua presença. Nos ajude a mergulhar mais fundo no teu oceano, porque tudo é teu e tudo é para ti, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim eu oro e eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor está nos sustentando. Eu te agradeço, Espírito Santo, por esse privilégio, esse favor memorável, que é essa confiança, que é confiar. Eu peço a você, meu amado, que cada um aqui está acompanhando, viva isso. Ensine-os a confiar em ti e andar por ti e não por eles mesmos. Andar por ti, para que se cumpra o que diz a tua palavra. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O pessoal que está no YouTube, pode curte, compartilha com o irmão, leve essa informação mais à frente. É muito importante. E cada curtida que você dá não tem custo, não dói, não machuca, não é pecado. E ajuda a esse vídeo ser entregue pelo próprio YouTube para mais pessoas. Porque nós precisamos da verdade. Porque só ela pode nos libertar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Encerrado aqui no YouTube.